Era uma tarde cinzenta, daquelas em que o céu parece pesar sobre a cidade, e o ar cheirava a gasolina e chuva prestes a cair. O trânsito na avenida estava parado, como sempre nos horários de pico, carros colados uns nos outros, motores roncando de impaciência. Foi quando a vi. Uma mulher magra, pele marcada pelo sol, cabelos desalinhados presos em um rabo de cavalo fraco. Ela não se mexia, não estendia a mão, não batia nos vidros como os outros pedintes. Apenas ficava ali, parada, segurando um pedaço de papelão onde se lia, em letras trêmulas: "Por favor, R$1." Algo nela me prendeu o olhar. Não era miséria, infelizmente, já estava acostumado a ver gente em situação pior. Era o jeito como ela parecia invisível, como se não esperasse nada de ninguém. Seus olhos, fundos e escuros, não buscavam os motoristas. Olhavam para baixo, fixos no chão, como se estivesse envergonhada de estar ali. O vento agitava a barra da sua blusa desbotada, e ela nem se importava. Um carro ao lado buzinou, e o motorista, um homem de terno e expressão irritada, rolou o vidro e gritou: "Vai trabalhar, vagabunda." Ela não reagiu. Nem um músculo do seu rosto se moveu. Apenas continuou ali, imóvel, como se já tivesse ouvido aquilo 1000 vezes. Mais adiante, uma senhora de óculos escuros olhou para ela, fez uma cara de nojo e fechou o vidro elétrico com um clique seco. Ainda assim, nada. Nenhum suspiro, nenhum desabafo. Foi quando reparei no detalhe mais estranho. O cartaz não pedia esmola, não pedia comida, não pedia ajuda. Pedia exatamente R$1. Nem mais, nem menos. Por quê? Por que apenas R$1? Se fosse um pedinte comum, pediria qualquer valor, ou até mesmo comida. Mas ela estava ali, dia após dia, com aquele pedido específico. O sinal ficou verde, os carros começaram a se mover, e eu poderia ter seguido em frente, como todo mundo. Mas algo dentro de mim disse que aquilo não era normal, que havia uma história por trás daquela mulher. Então, contra toda a lógica, parei o carro no acostamento e voltei. Quando me aproximei, ela nem levantou a cabeça. "Moça!" Chamei, hesitante. Ela não reagiu. "Moça, por que você só pede R$1?" Foi então que ela olhou para mim. Pela primeira vez, seus olhos se encontraram com os meus, e o que vi me cortou a respiração. Eles estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. Não era o olhar de uma pedinte, de alguém acostumado à rua. Era o olhar de alguém que tinha perdido tudo. Ela abriu a boca para falar, e a voz que saiu era tão baixa que quase não ouvi. "Porque cada R$1 falta 50 centavos." Não entendi. Como assim? Ela então abriu uma bolsa de plástico surrada e tirou um frasco de remédio vazio. A etiqueta estava manchada, mas dava para ler: R$350. "Minha filha precisa disso para viver," ela disse, segurando o vidro com mãos trêmulas. Eu juntei R$349,50. Falta só 50 centavos. O mundo pareceu parar naquele momento. Tudo fez sentido. Ela não estava pedindo esmola. Estava tentando salvar alguém. Imediatamente, enfiei a mão no bolso, peguei uma moeda e estendi para ela. "Aqui, tome." Mas, para minha surpresa, ela recuou. Não é assim." "Como não? Você não quer o dinheiro?" Ela sacudiu a cabeça, e então, com movimentos lentos, tirou um pedaço de papel amassado do bolso. "Se alguém me der os 50 centavos faltantes, eu conto minha história." O papel estava sujo, mas dava para ver algumas palavras escritas à mão. "Não quero caridade. Quero que alguém me escute." E então, pela primeira vez, ela me fitou com intensidade. Você quer saber por que eu estou aqui?" Eu não sabia o que responder. Aquela mulher, com seus olhos cheios de uma dor que eu não conseguia decifrar, me oferecia não um pedido, mas uma história. E algo na maneira como ela segurava aquele papel, como se fosse a única coisa que ainda mantivesse de pé, me fez acenar com a cabeça. "Sim", eu disse. "Quero saber." Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para carregar um peso enorme, e então começou a falar. "Meu nome é Ana. Há 6 meses, eu tinha uma vida. Trabalhava como faxineira em um prédio no centro, ganhava pouco, mas dava para eu e minha Sofia comerem. Ela tem 7 anos.
É toda minha. A voz dela quebrou quando falou o nome da filha, e eu vi suas mãos se apertarem involuntariamente, como se segurassem uma criança invisível. Um dia, ela começou a reclamar de dor nas pernas. Pensei que fosse crescimento, sabe? Criança sempre dói alguma coisa. Mas aí ela começou a acordar gritando à noite. E eu não tinha plano de saúde. Levei no posto, mas lá só diziam que era virose. Até que ela não conseguiu mais andar. O vento pareceu ficar mais frio enquanto Ana falava. Ela não chorava, mas cada palavra saía como se fosse arrancada dela. Quando finalmente consegui uma vaga no hospital público, os médicos me olharam com aquela cara. Você conhece? Aquela cara de pena misturada com nojo. Disseram que era uma doença rara, que estava avançado, que precisava de um remédio que custava R$ 3.500 por mês. Ela riu, um som seco e amargo. R$ 3.500. Eu ganhava 800. Pedi ajuda para todo mundo, parentes, igreja, até para o pai da Sofia, que desapareceu quando soube que ela estava doente. Consegui doações, vendi tudo que tinha, mas quando juntei o dinheiro. Ana abriu a bolsa novamente e tirou um papel amassado, uma receita médica com um carimbo vermelho de urgente. Descobri que o preço tinha aumentado. Agora era R$ 3.850. E eu tinha exatamente R$ 3.849,50. Foi então que eu entendi. Os 50 centavos. Aquele valor ridículo, insignificante para a maioria das pessoas, era o que separava a Ana da esperança. Por uma semana eu fiquei indo na farmácia todo dia, implorando. Por favor, me vende sem os 50 centavos. Riram da minha cara. Um balconista até me deu uma moeda para eu parar de encher o saco. No último dia, quando cheguei, o remédio tinha acabado. Tiveram que encomendar de novo. Minha Sofia. Ela não pode esperar. Ana olhou para o frasco vazio em suas mãos, e pela primeira vez, uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Asterisco foi quando eu tive a ideia. Se ninguém ia me dar os 50 centavos como esmola, talvez alguém desse como pagamento. Pelo meu sofrimento. Pela minha história. Eu não quero caridade. Quero que alguém olhe nos meus olhos e entenda que 50 centavos podem salvar uma vida. Asterisco. E então ela me estendeu a mão, não para receber, mas para me dar algo, um pequeno envelope de papel. Aqui tem o exame da Sofia. A receita. E uma foto dela. Não estou mentindo. Só preciso que alguém acredite. Quando abri o envelope, vi os olhos de uma menina sorridente, cheios de vida, em uma foto escolar. E embaixo, em letras infantis, para a mamãe, que é a mais forte do mundo. Minhas mãos tremeram ao segurar aquela foto. A menina sorridente, de uniforme escolar impecável e laços no cabelo, parecia tão viva, tão real, e ao mesmo tempo tão distante da mulher que estava diante de mim, cujo rosto estava marcado por noites sem dormir e dias sem esperança. Ela está onde agora? Perguntei, tentando manter a voz estável. Ana olhou para o chão antes de responder. No hospital municipal. Dizem que não podem fazer mais nada sem o remédio. Mas a cada dia que passa. Ela não terminou a frase. Não precisava. Sem pensar, coloquei a mão no bolso e tirei minha carteira. Ana, eu vou te ajudar. Vamos comprar esse remédio hoje mesmo. Mas ela recuou como se eu tivesse oferecido veneno. Não, você não entendeu. Não quero seu dinheiro. Quero que você saiba. Que você veja. Que você conte para os outros como um sistema quebra uma pessoa aos poucos. Como eles nos transformam em pedintes, mesmo quando temos o dinheiro, mas falta tão pouco que ninguém se importa. Foi então que percebi o que realmente estava acontecendo. Ana não estava ali apenas pelos 50 centavos. Estava ali porque aquela quantia insignificante representava tudo o que estava errado. Como a burocracia, a indiferença e a ganância podem matar alguém aos poucos. Então me deixe ajudar de outra forma, eu disse, devolvendo os documentos. Vamos ao hospital. Quero conhecer a Sofia. Ana hesitou. Seus olhos escuros me estudaram, procurando alguma armadilha, algum motivo oculto. Finalmente, ela acenou com a cabeça. O caminho até o hospital foi silencioso.
Ana caminhava rápido, como se temesse que eu desistisse a qualquer momento. Quando entramos no prédio cinza e decadente, o cheiro de desinfetante barato e doença me atingiu como um soco. Enfermeiras apressadas passavam por nós sem olhar. Pacientes esperavam em cadeiras quebradas, alguns gemendo de dor. Ana me levou até um corredor no final do andar, onde uma placa dizia pediatria. Ela está no último leito, Ana sussurrou. Os médicos colocaram ela lá porque não estão fazendo mais nada por ela. Quando entrei no quarto, a primeira coisa que vi foram os desenhos colados na parede. Desenhos infantis de arco-íris e casinhas, provavelmente feitos por outras crianças que haviam ocupado aquele espaço antes. E então vi a cama. Sofia era menor do que parecia na foto. Seu corpo frágil mal fazia volume sob os lençóis brancos. Seu rosto, antes cheio de vida na fotografia, agora estava pálido e contraído de dor. Mas quando ela viu Ana, seus olhos iluminaram. Mamãe, você trouxe o remédio? A voz dela era um fio de esperança. Ana engoliu seco antes de responder. Ainda não, Flor. Mas trouxe um amigo que vai nos ajudar. Sofia me olhou com curiosidade, sem medo. Você é médico? Não, respondi, sentindo um nó na garganta. Sou só alguém que quer te ver melhor. Foi quando notei o caderno de desenhos ao lado da cama. Páginas e páginas de figuras coloridas, todas com a mesma assinatura torta. Sofia, 7 anos. Ana segurou o caderno como se fosse um tesouro. Ela desenha mesmo com dor, ela explicou. Diz que quando está desenhando, esquece um pouco. Os médicos disseram que é psicológico, mas eu sei que é a força dela. Peguei o caderno e folheei as páginas. Havia desenhos de princesas, animais, uma casa com fumaça saindo da chaminé. E então uma página me fez parar. Era um desenho de uma mulher de vestido comprido, com asas de anjo, segurando a mão de uma menina. Em cima, escrito em letras grandes: quando eu sarar, mamãe nunca mais vai chorar. Não consegui segurar as lágrimas. Ana, percebendo minha reação, apenas colocou uma mão no meu ombro e sussurrou: agora você vê. Agora você sabe porque eu não posso desistir, mesmo que seja só por mais um dia. Mesmo que custe minha dignidade. Mesmo que o mundo inteiro me ignore. Foi nesse momento que ouviramos passos atrás de nós. Um médico jovem entrou no quarto, olhando para sua prancheta. Senhora Ana, ele começou, sem levantar os olhos. Infelizmente temos que conversar sobre... Ele finalmente nos viu e parou. Seus olhos pousaram em mim, depois em Ana, e então em Sofia. Algo em sua expressão mudou. Talvez haja uma alternativa, ele disse, quase para si mesmo. O silêncio no quarto ficou tão pesado que dava para ouvir o som do soro pingando no equipo ao lado da cama de Sofia. O médico, um homem jovem com olheiras profundas e jaleco amarrotado, parecia estar lutando consigo mesmo. Ele olhou para trás, pelo corredor, como se verificando se alguém poderia ouvir, antes de fechar a porta com cuidado. Existe um protocolo experimental, ele começou, abaixando a voz. Um estudo clínico que está testando um medicamento similar em casos como o da Sofia. Não posso prometer nada, mas... Ana agarrou o braço dele com uma força que surpreendeu a todos. Por que você não falou disso antes? Vi o rosto do médico se contorcer em uma mistura de culpa e cansaço. Por que não é aprovado? Porque se der errado, eu perco meu emprego. Por quê? Ele olhou para Sofia, que assistia à conversa com olhos curiosos, e sua voz quebrou. Porque eu já vi muitas crianças morrerem esperando milagres. Sofia, surpreendentemente, foi quem quebrou a tensão. Doutor, eu não tenho medo, disse ela, com uma seriedade que nenhuma criança de 7 anos deveria ter. Minha mãe diz que corajoso não é quem não sente medo, é quem tem medo mas continua. O médico respirou fundo e pegou um papel do bolso. Preciso de assinaturas. De vocês dois. E... Ele hesitou. Precisamos do remédio atual para fazer a transição. Mesmo que seja só por um dia. Ana e eu nos entreolhamos. Ainda faltavam aqueles malditos 50 centavos. Foi quando senti algo batendo no meu pé. O caderno de desenhos de Sofia havia caído, e ao pegá-lo, notei algo preso entre as páginas.
uma nota de R$ 50 cuidadosamente dobrada. Ana, o que é isso? Ela levou a mão à boca. Sofia, onde você conseguiu isso? A menina sorriu, orgulhosa. Vendi meus desenhos para as enfermeiras. A dona Marta pagou R$ 50 pelo do cavalo alado. Eu sabia que ia ajudar a mamãe a comprar o remédio. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Aquela criança, que mal conseguia segurar um lápis de tão fraca, havia encontrado uma solução que nenhum de nós adultos havia pensado. Ana caiu de joelhos ao lado da cama, abraçando a filha enquanto soluçava. Não, minha flor, você não devia. Seus desenhos são seu tesouro. Mas mamãe é meu tesouro maior, Sofia respondeu, acariciando o cabelo da mãe como se fossem papéis trocados. O médico limpou os olhos rapidamente e se virou para mim. Com R$ 50, conseguimos o remédio por um dia. Isso me dá tempo de iniciar o protocolo experimental. Mas preciso que você, ele apontou para mim, vá até a faculdade de medicina buscar os papéis. E você olhou para Ana. Precisa assinar sabendo que pode dar errado. Saí correndo antes mesmo que terminasse a frase. O hospital ficava a 20 minutos da faculdade, mas consegui fazer em 12. Quando voltei, ofegante, com os documentos, uma cena inesperada me esperava. Pelo menos 15 pessoas, enfermeiras, outros médicos, até pacientes, estavam reunidas em frente ao quarto de Sofia. Uma enfermeira mais velha se aproximou. Sou Marta. A que comprou o desenho. Ela segurava um envelope. Quando soubemos da história, começamos a passar o chapéu. Abri o envelope. Dentro, havia exatamente R$ 3.850 e uma pequena nota, para a pequena artista que nos ensinou o valor da vida. O tratamento experimental começou naquela mesma noite. Nos meses seguintes, acompanhei a transformação de Sofia. Suas pernas, antes inertes, começaram a responder. Seu sorriso voltou a iluminar o quarto, e seu caderno de desenhos encheu-se de novas obras, incluindo uma que ela me deu. Um homem e uma mulher segurando as mãos de uma menina, sob um sol radiante. Ana nunca mais precisou pedir R$ 1 no sinal. Mas toda sexta-feira, ela e Sofia vão até aquele mesmo cruzamento, não para pedir, mas para doar. Levam um cartaz que diz: 50 centavos podem salvar uma vida. Pergunte-me como. E quando as pessoas param, curiosas, Sofia lhes entrega um dos seus desenhos. Porque ela descobriu que às vezes, a esperança não vem em frascos de remédio, mas em pequenos gestos que o dinheiro não pode medir.